Mateus capítulo de número 25, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas ou imprudentes, e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dêem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi. Deus, eu te louvo, porque reconhecemos a tua glória, a tua soberania, a tua majestade. Não há Deus como o Senhor e nunca houve. Teu é o reino, poder e a glória. E de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Mais uma vez, Senhor, fala ao coração da tua igreja, que nós possamos ser alimentados, fortalecidos pela tua palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Eu quero trazer à memória dos senhores uma compreensão simbólica e profética desse momento. E eu quero fazer, o tema dessa mensagem é: onde está a esposa? Tudo bem, senhores? Bem, a Bíblia diz que o noivo está chegando. E nós temos 10 virgens o aguardando. E quando ele chega, as 5 entram, as outras 5 não estão. Mas as 5 que entram, não entram para se casar. Elas entram para acompanhar. Aonde está a noiva? Olhando por essa ótica, nós observamos que a noiva não estava do lado de fora. Pelo contexto judaico, essas 10 virgens representam as damas de honra, as convidadas, que acompanham o noivo. Mas a pergunta é: onde estava a noiva? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em especial para o livro de Cantares, por isso que eu disse, por favor, eu vou falar numa linguagem profética, numa linguagem espiritual, para que a gente possa reconstruir esse entendimento, que eu tenho certeza que vai nos ajudar em algum momento da nossa caminhada e da nossa fé. A Bíblia diz que Salomão tinha quantas mulheres? Um monte, né? Mas a Bíblia diz que todas estavam aonde? No palácio. Mas a Bíblia diz que Salomão, e a história, ela nos conta
que Salomão ele não estava muito satisfeito pelo comportamento das suas esposas. As suas esposas não honravam como ele gostaria de ser honrado. Ele gostaria de ser amado por quem ele era, não pelo seu título e não por aquilo que ele tinha. Salomão buscava um amor, podemos assim dizer, verdadeiro. E a Bíblia diz que ele sai, ele se fantasia, ele se veste como um plebeu, uma pessoa normal, e sai a procurar. Isso lembra vocês alguma coisa? E a Bíblia diz que ele, um dia, depois de muitas procuras, ele encontra a Sulamita, alguém negra como carvão, bonita como uma pérola, e por ela ele se apaixona, e ela se apaixona não pelo rei, não pela sua fortuna, não pelo que ele podia oferecer, dar, mas ela se apaixona por quem ele era. Um homem gentil, um homem educado, um homem que por ela largava toda a sua coroa, o seu reinado, para se entregar a ela. Parece com alguém? Alguém que se despe, alguém que sai do trono por amor a ela. Alguém que não fazia questão de ser rei por amor a ela. E ela se apaixona não pelo que ele podia dar ou oferecer, mas por quem ele era. Quando nós olhamos para essa história, a gente encontra numa linguagem simbólica um Deus que procura um amor verdadeiro, que procura alguém que o ama não por aquilo que ele pode dar ou fazer, mas por aquilo que ele é. Um Deus que abre mão da sua coroa, do seu trono, para vir atrás de quem ele amou primeiro. E por incrível que pareça, quando nós olhamos para essa história, não foi Sulamita que amou Salomão primeiro, não. Foi Salomão que amou Sulamita primeiro e ficava enamorando Sulamita de longe. Por isso não fomos nós que amamos primeiro, foi Deus que nos amou primeiro. E Deus sempre nos enamorou desde a eternidade. O amor de Deus não nasceu agora por você. Antes de você se formar no útero da sua mãe, Deus já te amava. Deus já sabia o teu nome. E Deus já conhecia o teu futuro. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus amou Sulamita. E isso traz alusão de que ele já tinha muitas esposas. E vamos usar a linguagem profética, e todas elas representavam uma. E todas essas mulheres do palácio estavam falando de um povo.
Nós somos muitos, mas quando Deus olha para nós, Deus não vê muitos, Deus vê um. Quando Deus olhava para Adão e Eva no Éden, Deus só via um, Deus não via dois. Por isso que o nome Eva não existia. É por isso que quando Deus chamava Adão, estava chamando Eva, porque o nome de Eva não era Eva, porque não existia Eva. O nome de Eva era Adão. Não existia Havá, que significa Eva. Só foi passar a existir Eva quando o pecado se manifestou. E foi justamente quando houve a ruptura da aliança de um para se tornar dois. E é justamente o que aconteceu quando Deus pergunta: Adão, tu comeu do fruto, Adão? Ele também está perguntando a Eva: tu comeu do fruto? Aí ele diz, aí ele faz a ruptura. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ali nasce a separação do que Deus havia unido em um só. Por isso, hoje, o propósito do Evangelho é nos unir novamente. É nos trazer para o centro da sua vontade. É tirar de nós toda a divisão que nos separa. Para que possamos voltar a ser um só coração. Um só pensamento. Vivendo um só propósito. Não havia acusação. Não havia o ver a nudez do outro. Adão só passa a ver a nudez de Eva quando o pecado se manifesta. E o mais engraçado é que ele passa a ver a nudez de Eva, mas se esquecendo que ele também está nu. Fala para o teu irmão assim: desculpa, mas tudo que você vê no outro que não é bom, você carrega. Pô, esse cara, se eu emprestar dinheiro para esse cara não vai me pagar não, meu irmão. Eu, hein, tá maluco. Você está vendo isso no outro porque você carrega isso. Você só enxerga no outro aquilo que você carrega de. Estou dando para vocês o princípio disso. Para que você não venha querer se alegrar e achar que isso é dom de Deus. Se você achar que isso é dom de Deus, eu vou falar, olha, se você enxerga isso, mas não julga, não condena, mas tem a ferramenta para tratar, é dom de Deus. Mas se você não tem, se você não consegue, é fruto do que você carrega. Jesus enxergava tudo isso. Mas ele tinha todas as ferramentas para tratar. Nunca para acusar, envergonhar ou apunhalar. Porque nós sempre vamos odiar no outro aquilo que a gente carrega. E voltando para esse
cenário, nessa linguagem profética do palácio, se você enxergar de uma forma mais clara, você vai ver que ele está falando de Israel. Você vai ver que ele está falando de um casamento com um povo, uma multidão. Mas uma multidão que nesse relacionamento não honrou. Lê comigo Isaías 54, versículo 5. Vamos devagarzinho, tá? Porque a mente aqui não está muito boa, não. Pode antecipar, quem tiver, tá? Pode lançar. Pois aquele que a fez é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Bem, fica claro aqui, quem é o marido? Se ele é o marido, quem é a esposa? Israel. É uma linguagem profética, é uma linguagem simbólica. Veja comigo Jeremias 3, 8, 9 e 10. Olha o que diz a Bíblia. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de... Você só dá divórcio para quem você é? Aí ele diz, e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum, por ter feito pouco caso da imoralidade. Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, e por aí vai. Estamos falando de um casamento de Deus com o povo de Israel, que por sua infidelidade, Deus lhe deu a carta de divórcio. Vamos dar mais um olhadinho em Rochear, Oséias, capítulo 2, verso 19 e 20. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Aqui é uma promessa de casamento depois de um ato de adultério e de infidelidade. E mais uma vez eu volto, onde é que está a esposa mesmo, hein, de Mateus capítulo 25? Eu sei que a gente vai pregar e vai fazer uma declaração dizendo que ela é que é a noiva, e não sei se está errado, mas permita-me separar para que a gente possa entender melhor. Quem é a noiva? Quem é o noivo? O noivo todos nós sabemos. O noivo é Cristo. Mas nessa chegada, nessa vinda, por incrível que pareça, aquele que é casado já está lá dentro com a sua esposa. De quem nós estamos falando? A mente de vocês conseguem espiritualmente, simbolicamente compreender essa loucura espiritual?
E é por isso que existe convidados que estão ali aguardando. Veja, a noiva é igual à prometida que já existe. Quem é a prometida, irmão, que já existe? Fala para o teu irmão, é a igreja, irmão. A prometida que já existe é a igreja. Mas quem são as virgens, irmãos? Faz alusão daqueles que são convidados para fazer parte daquela que já existe. Complicou, não é? Eu sei. Então, as virgens, elas representam os que guardam a vinda do noivo. E veja, mas que nem todos estão preparados. Todas recebem o convite. Mas nem todas fazem parte daquela que já existe. Daquela que é noiva. A noiva, ela não passa a existir. A noiva, ela já existe desde antes da fundação do mundo. A noiva, ela já existe. Ela é real espiritualmente falando. As virgens são os convidados. Fala para o teu irmão assim: oi, virgem. Fazer parte da noiva que já existe não é com Deus. Fala para o teu irmão, é com você. Alguém comigo aí? Aí atrás tem alguém aí que está vivo? Eu creio que está. Fala, então é com você, meu irmão. O papel de Deus já foi feito, Ele te deu o convite. Olha as virgens aqui, ó. Agora, fazer parte daquela que já existe desde antes da fundação do mundo, fala, meu irmão, aí a escolha, a decisão, é um compromisso com aquilo que Deus te entregou. Compromisso com o convite que Deus te deu. Eu ensinava para esse povo lá dentro, hoje no treinamento, sobre o significado da candeia, da lamparina que elas andavam. Deixa eu ensinar para vocês que essa candeia está falando delas e não do símbolo em si. Como era utilizada essa candeia e qual era a metodologia para fazer ela queimar sem apagar. Primeiro, essa lamparina, antes de qualquer coisa, você precisava pegar ela e lavar ela com água corrente por dentro e por fora. Depois que ela era bem lavada por dentro e por fora, para tirar os resíduos de sujeira, de fumaça, de azeite velho. Depois que ela era purificada, ela era seca. Colocada às vezes no sol, para receber o sol. Oi, alguém comigo? E uma vez que ela estava sequinha, o sol, né? Pegava-se ela e colocava o azeite. Depois que se enchia ela de azeite, pegava o pavio e colocava e acendia. Alguém entendeu, irmão? Não está falando da lamparina. Está falando do compromisso que se tinha com algo que era tão importante. Lâmpada para luz
Mas isso mostra que havia 5 que não deram importância para esses ensinamentos, para essa manutenção, para esse cuidado, com algo que deveria iluminar os seus pés em tempos tenebrosos e escuros, com algo que poderia ser a ferramenta que guiaria ela para não cair em buracos, para que não se machucasse ou não se ferisse. Observa que haviam 5 que não se preocupavam com essa manutenção diária daquilo que era tão importante para ela, pastor Santos. Então não está falando da lamparina. Está falando do comportamento dela para com algo tão importante, mas que ela não conseguia assim proceder. E isso fez com que num momento crucial, mesmo ela desejando, mesmo ela, aqui não diz que elas eram pecadoras, aqui não diz que elas adulteraram, aqui só diz que elas não tiveram cuidado com algo tão importante para a vida delas. Algo que as guiava, algo que as conduzia, algo que as fazia enxergar melhor. Você pode colocar a mão sobre a sua Bíblia, por favor? Fala, é sobre isso que Deus está falando aqui com as lamparinas. É sobre isso. Sobre o cuidado que você tem, porque o Espírito Santo não pode vir se primeiro o nosso interior não estiver lavado pela palavra da verdade. Nós somos limpos pela palavra da verdade. Enquanto o nosso interior não for lavado por essa palavra, o azeite não poderá ocupar o espaço dessa lamparina. Mais um detalhe: essa lamparina era feita de barro. Alguém comigo? Era um tesouro em um vaso de barro. Era um azeite num vaso, num utensílio de barro. Que quando uma vez que o azeite era colocado e o fogo era aceso, se houvesse manutenção do azeite, o fogo não se apagaria. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas por que o fogo dela apagou? Porque elas não valorizaram a instrução. Por que o fogo se apagou? Porque não deram crédito à palavra de Deus, às orientações, às instruções. Deixaram de ser, de fazer parte daquela que já existia por falta de cuidados pessoais, por falta de manutenção pessoal, por falta de se cuidar. Querido, não vamos longe, não. Nós somos essa lamparina. Olha para dentro de si, olha. E veja se o fogo ainda está aceso. Nós queremos culpar A, B, C, queremos culpar até o diabo.
Mas o diabo não teve participação aqui, não. A única coisa que aconteceu aqui é que a gente não tem compromisso de colocar em prática, em ação, o que Deus nos ensina. E elas ficaram desesperadas. E com razão, quem não ficaria? Porque nós achamos que temos todo o tempo do mundo. Só que a gente não sabe a hora em que o noivo vai voltar. E o mais engraçado, o que me deixa mais apavorado, é que em alguns minutos antes, elas ainda faziam parte daquela que já existia. Mas de repente deixou de fazer. Foi num piscar de olhos. Foi alguém que, de repente, falou, eu não vou ler, eu não vou orar, eu não vou evangelizar. Hoje não, amanhã eu faço. Mas foi naquele momento, naquela hora, que alguém gritou, o noivo está chegando. O pai, que é Deus, Yahvé, já estava lá dentro com a sua esposa, que é Israel. Porque a igreja é a noiva de Cristo, mas Israel é a esposa de Yahvé. Alguém comigo aqui? Eita, glória a Deus, agora o mistério foi revelado. E nós fomos convidados, e somos damas ou convidados, mas somente se entrarmos. Até então, só somos convidados. Até Jesus voltar, ninguém é. Por isso Paulo vai dizer, quanto a mim não julgo ter. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? A minha lamparina está limpa. O vaso está limpo, ter azeite dentro e o fogo ardendo, queimando, até que ele volte. Às vezes nós vivemos como se já tivéssemos alcançado. Nunca faça isso na sua vida. Não importa se você é pastor, presbítero, semideus, como tem por aí. Coloque no teu coração, não alcançamos. Não somos nada, Ele é. E eu quero que quando Ele voltar, Ele ache graça em mim. Que a sua misericórdia me cubra. Que o teu amor me envolva. E que esse fogo jamais se apague. A minha oração é que a igreja possa entender isso. Eram religiosos sem azeite. Uma vida espiritual quebrada por falta de manutenção. Sabia que o noivo ia voltar, mas não estava cuidando de si mesmo. Não estava usando as ferramentas que Deus lhe deu em prol de si mesmo. Não estava usando a palavra para se purificar. Irmão, eu ouço uma coisa. Do que adianta ganhar o mundo inteiro? A palavra não pode servir só para o outro. Eu não posso apenas acender, irmão, a tua lamparina
A minha precisa estar acesa. Eu preciso ter azeite na minha vida. O azeite, ele ajuda pessoas a se curar. O azeite não fere, irmão. O azeite cura. O azeite não machuca, não fere. Ele cura. O azeite não suja ninguém. O azeite, se você fizer um sabão, você não tem noção como esse azeite limpa. O azeite é remédio. Quando há azeite em nós somos aquele que brilha na vida do outro para a glória de Deus e não para a nossa própria. Nós somos aquele que levamos o outro a crescer, a conhecer Deus. Como eu dizia no treinamento, ser missionário não é ter função. O que é, gente? Quem estava lá? Alguém lembra? Jesus, glória a Deus. Ser missionário é ser a missão. É saber relacionar. O azeite te faz se relacionar bem com quem não tem. Lembra de Jesus com a samaritana? Paulo vai dizer, olha, eu me fiz louco, pá. Jesus faz a mesma coisa. Jesus chega na mulher samaritana, como eu dizia para eles. Aí Jesus chega, senta, cara de triste. A mulher chega toda arrogante. Aí Jesus fala, pode me dar um pouquinho d'água? Cara, tu acha que Jesus precisava de água? Ele só queria se relacionar para ser a missão de Deus na vida daquela mulher. Aí aquela mulher arrogante fala, pô, quem é tu, meu irmão? Tu não é judeu? E aí, tem vergonha nessa cara? Não, safado. Como é, não sendo tu judeu, pede uma mulher samaritana? Jesus está quieto. Aí Jesus fala assim, chegou onde ele queria, aí ele fala assim, poxa, se você soubesse quem te pede água, você pediria água. E ele te daria uma água que jorraria para a vida eterna. Pronto, a mulher, quê? Água que jorra para a vida eterna? Pronto, botou sal na boca. Agora, o relacionamento está estabelecido. A missão está em andamento. Agora a revelação vai se manifestar. Fala para o teu irmão, isso é missão, irmão. Não é chegar, eu tenho algo para te dar. Jesus, oh, querido, ninguém vem à igreja por causa de Jesus. Se você espera que alguém venha na igreja pela primeira vez por causa de Jesus, você está ferrado. As pessoas vêm na igreja por causa do seu convite, por causa da sua simpatia, por causa da missão que você carrega, por causa do seu convite. Elas vão permanecer na igreja por causa de Jesus, mas elas vêm por causa do seu convite, por causa de você. Se tiver azeite, se tiver aceso, você vai manifestar a revelação de Deus através da sua missão. Alguém comigo aqui? Quem aqui veio para a igreja por causa de Jesus? Eu vou para a igreja porque eu amo Jesus. Duvido, irmão. Eu só estou na igreja por causa de um abraço que eu recebi. Foi ali que Jesus se revelou para mim.
Você, com certeza, veio aqui por causa de um convite. Não é, Brenda? Alguém te convidou. Eu acredito, você vai ficar por causa de Jesus, vai crescer na presença de Jesus, mas não veio por causa de Jesus. Veio por causa de um convite. Por isso que essas virgens estão aqui, por causa de um convite. Por isso que nós estamos aqui, por causa de um convite. Permanecer, Brenda, está agora nos cuidados que nós teremos conosco. Olha para o teu coração assim e fala: a partir de hoje, eu vou me amar. Pastor, por que você está falando que eu vou me amar? Porque você ama os outros. Mas você não se ama. Se você se amasse, você cuidaria mais de você. Você levanta cedo para trabalhar porque ama os seus filhos, ama a sua esposa e está corretíssimo. Mas às vezes você não dobra o teu joelho para orar ao Senhor, porque você se esquece de você. Você não bebe da água da fonte porque você se esquece de você. Você ama realmente a esposa, você ama os filhos, mas às vezes você não se ama. Você aplica tanta energia no cuidar dos outros, sai 3 horas da manhã, volta 10 da noite, mas não consegue orar 10 minutos pela sua própria vida ao Pai que está no céu. Você não consegue meditar 5 minutos na palavra da salvação, mas consegue ficar 2 horas no fogão, fazendo aquela delícia de almoço para que todos possam comer. Não estou falando que é errado não, por favor. Eu só estou mostrando para você que você cuida de todo mundo, mas não cuida de você. Eu só estou falando que talvez a sua lamparina está se apagando e você não está percebendo. O noivo está chegando, mas você ainda não está atento. Você está fazendo tantas coisas pelos outros. Está certo, não está errado. Mas você deveria cuidar de você, porque quando o noivo chegar, talvez os outros até estejam com as lamparinas acesas e entram. Mas você pode estar barrado, porque cuidou de tanta gente, mas não cuidou de si mesmo. Curvem a sua cabeça. Mais uma vez eu te digo, do que adianta ganhar o mundo inteiro? A gente se preocupa às vezes com tanta coisa, não? Eu também já fui assim. Mas já imagina Jesus voltar, gente. Israel já está salva, tá? A Bíblia faz declaração sobre isso. Israel já está salva. Não há o que a gente possa fazer. Efésios 5, 27. Daqui a pouco você volta de novo, só para a gente entender aqui. Eu vou pular tudo para me encerrar. Apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas sem culpa. Glória a Deus por isso. Efésios 2, 14 e 16. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Calma, do que ele está falando? Aqui ele está falando da esposa de Deus e a noiva de Cristo. Vocês não entenderam por que existe essa guerra entre Israel e a igreja? Por causa disso, continua. E ele diz, anulando no seu corpo a lei dos
expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz. Está falando de Israel e da igreja. Um só corpo. Esse é o mistério de Deus em Cristo. E eu quero trazer essa pergunta para os senhores. Onde está a esposa hoje?